Em São Mateus, no Espírito Santo. Eu estou bem aqui no Porto de São Mateus. Aqui é um chafariz, mas antigamente era um tronco, né? Onde eram castigados os negros, né? Que vinham para cá como escravos, né? Então eu estou aqui nesse porto, nessa praça, né? De São Mateus, né? Então um lugar tombado pelo patrimônio histórico aqui do Espírito Santo. Então um lugar de grande importância, né? Histórica, arquitetônica, cultural, né? Na história do Brasil, né? Então estou aqui, passando aqui pelo porto, aqui, pelas essas árvores do lado do porto. Olha só, que belo local de importância histórica, né? Estou fazendo 360 aqui e mostrando essa área, né? Que deveria ter mais explorada turisticamente. Então vim para cá para falar sobre a escravidão do Porto de São Mateus. Nessa região aqui, né? Sobretudo aqui da escravidão aqui, né? Porque o porto da Vila de São Mateus é considerado um vetor de desenvolvimento por onde escoava a produção agrícola regional, principalmente a farinha de mandioca e posteriormente o café, abrigando também no porto da Vila de São Mateus um ativo mercado de escravos. Então é nesse rio Cricaré ali onde está esse porto, né? Por aqui passaram 606 vidas humanas consideradas na época como mercadorias. O negro era sequestrado, trazidos para aqui pelos portugueses, né? Onde eram vendidos pelos da sua própria raça e trazidos para aqui, para o porto, onde eram considerados mercadorias e também eram registrados no cartório de primeiro ofício da Vila de São Mateus. O comércio de escravos aqui não gerou fortunas naquela época na região, mas gerou possibilidades de outros investimentos. Então aqui pessoas, né, usavam esses seres humanos, essas vidas importantes para a história do Brasil, como mercadoria, né, para os seus negócios, para as suas plantações. Aqui, os tabeliões da Vila de São Mateus faziam um documento oficial daquilo que hoje em dia é considerado um crime contra a humanidade. A escritura pública de compra e venda de escravos da segunda metade do século XIX apresentavam a mesma estrutura textual, contendo de forma sequencial os seguintes dados e informações. Primeiro, nome do cativo, nome do vendedor, nome do comprador, valor da comercialização. Segundo, data de emissão, lugar onde é lavrada. Terceiro, endereço do vendedor e do comprador. Quarto, nome, sexo, origem, cor, idade, naturalidade, estado civil, profissão do escravo, ocupação do escravo. Quarto, nome das testemunhas. Cinco, as pessoas que assinavam o rogo, né, de compra e venda. E seis, era feito ali a assinatura do tabelião. Então era algo aceito, né? Era aceito isso, era normal esse comportamento, né, naquela época, né? Então aquilo foi uma coisa de época também, né? E aqui eu até lamento, né, que aqui tinha tinha aqui o tronco de castigo e tiraram e botaram no chafariz. Não se pode apagar o que aconteceu na história. Aconteceu, é triste, doloroso, injusto, mas aconteceu. Isso aqui não era para ter um chafariz, era para ter o tronco. Então no cartório do primeiro ofício se encontravam ainda registros de alforrias, de compra e venda de hipotecas, de doações, de aluguel de escravos, dentre outros registros aqui do período de 1863 a 1888. Foram 606 vidas humanas, 326 homens e 269 mulheres. É importante frisar que o comércio, nesse comércio, né, existia uma cobrança, não é verdade? O governo imperial cobrava um imposto de 2,5 cinza. Era um imposto cobrado pelo Império sobre a negociação de seres humanos. E o texto deste alvará de 3 de junho de 1809.
Então aqui no porto corre o rio Cricaré. Então ali está o rio Cricaré correndo aqui no porto, né, de São Mateus. Em uma margem do rio, nós vemos aqui essa parte aqui do casario, né, antigo, e da outra margem nós vemos um verdor exuberante. Então lá, uma vegetação esplêndida, entendeu? Que nós estamos vendo lá do outro lado da margem. E do lado de cá onde estou, uma grande praça portuária, emoldurada por um colorido de um conjunto arquitetônico do século XIX. Então está esse conjunto arquitetônico do século XIX. Originalmente, o Porto de São Mateus, ele nos transfere para o século XVI, e sua fundação se deu em meio a lutas entre portugueses e índios aimorés. Foi no século XVI, então, que foi fundado esse porto, quando aportaram aqui no Espírito Santo os portugueses, e eles aqui se consolidaram, né? E fizeram uma economia de base agrícola, em especial da mandioca. O Porto de São Mateus foi tombado em 16 de dezembro de 1976 e se constitui como patrimônio histórico e artístico do Estado do Espírito Santo. O local também contempla o tempo e a memória de um município cujas origens remontam a diferentes raças e povos. Então aqui existiram indígenas, né, aimorés, negros, brancos e orientais. E também aqui aconteceram diferentes bases econômicas, arquitetônicas e urbanísticas. Então esse lugar aqui é muito importante na história do Brasil, não somente do Espírito Santo, mas do Brasil. Então, meu amigo, eu vim para cá para falar, infelizmente, né, que a escravidão, né, física, ela acabou, né? Então acabou, aqui existia um tronco, não existe mais um tronco, um castigo, mas aqui no entorno existem vários jovens que estão usando drogas, usuários de droga, bem aqui do lado, né? Então existe, infelizmente, a escravidão do pecado, que é a pior escravidão. Então o homem ele consegue, né? O povo de Israel foi escravo e foi liberto pelo profeta, né, Moisés, não é isso? Lá da escravidão no Egito. Mas para libertar o homem da escravidão espiritual, emocional, só Jesus Cristo. Então Jesus teve que morrer na cruz para perdoar os pecados dos homens e quebrar esse poder, esse cativeiro do pecado. Então Jesus veio para libertar o homem. Está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus liberta. A Bíblia fala que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que significa isso? Que aqueles que voluntariamente sofrem por amor a Cristo, porque o cristão é perseguido, essa pessoa que voluntariamente sofre, e ele não é vencido mais pelo prazer de usar drogas, pelo prazer do sexo. Ele se conforma com aquilo que Deus fez para ele ser. Então ele vai ter uma sua família, uma sua esposa, não vai ter várias mulheres, não vai viver se drogando. Ele é templo do Espírito Santo. Então Jesus veio para libertar o homem desse cativeiro do pecado, desse cativeiro espiritual, onde Satanás tem vidas humanas. Então aqui nessa praça tem escravos aqui hoje nessa praça, escravos do pecado, escravos das drogas, mas Jesus veio libertar esses homens do poder do pecado e do domínio de Satanás. Então, meu amigo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa sociedade precisa não rejeitar o amor da verdade para ser salvo, para sair dessa escravidão que hoje existe também no Brasil. Então está aqui o lugar, está aqui o porto, né? Onde chegavam os negros africanos, chegavam por aqui, está ali um barquinho, está ali o pessoal, o rio Cricaré, e aqui chegavam os negros. Então eu vi uma história de que eles vinham para cá, para esse porto, os negros, e ficavam aqui na esperança que ia chegar aqui, nesse porto, navios para levá-los de volta para a sua terra natal. Ficava aqui esperando, entendeu? Então, e esses navios nunca vieram. Mas eu digo para você que Jesus já veio. Esse rio Cricaré significa rio preguiçoso, esse nome pelos índios dado
Mas Jesus veio para salvar a sua vida, meu irmão. Então, aqui há esperança. A Bíblia fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, Jesus veio para libertar o homem do poder do pecado e do domínio de Satanás. Esses escravos que existem hoje podem ser libertos por Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, aceita essa grande verdade, seja liberto pelo poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus atuando hoje nessa vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus.